Juliana, para começar, né, você tinha dito, eu não tô muito acostumada com câmera. Então vamos falar no celular. Celular você tá acostumada. Aqui, ó, você tem suas redes sociais, com certeza. Aqui você vai ficar mais tranquila, eu e você na selfie. E aí eu te faço a pergunta. Qual é a sua acusação? Lembrando que a Joyce é uma ex-deputada federal, que foi uma grande aliada do Bolsonaro, e se elegeu com o apoio do Bolsonaro e depois começou a fazer fortes críticas ao governo Bolsonaro, ao presidente Bolsonaro, e você foi assessora da Joyce. Qual é a sua denúncia? Pode falar tranquila aqui no celular. Então, eu fui secretária da Joyce por 1 ano e 8 meses. Ela fez o convite para o meu marido, a gente morava em Curitiba, né? A gente aceitou em busca de uma vida melhor. Chegando aqui, eu fui primeiramente contratada por ele ter uma MEI, ter um monte de burocracias, né? Ele demorou um pouco mais para ser contratado. Fui contratada em abril e no começo de junho ele foi contratado. Chegando nessa época, ele pegou de 2021. E assim que ele foi contratado, ela chegou nele e falou: olha, a partir de agora que você está contratado, todo o salário da Juliana vai ser para pagar a faculdade da minha filha, a minha secretária do lar lá de Brasília e outros gastos, né? Somente o dinheiro da faculdade e o da empregada doméstica já dariam um valor alto. E o restante era vinho, gasolina, compras de mercado, enfim. Tudo isso com o seu salário? Com o meu salário, eu tenho como comprovar. O extrato da minha conta tá aí para todo mundo que quiser tirar. Agora, Juliana, é uma denúncia muito grave. Uhum. E aí eu te pergunto, mas e você não ganhava nada? Porque você diz, todo o meu salário era usado para pagar gastos pessoais dela, inclusive faculdade do filho, inclusive, como você disse, secretária do lar. Mas e você não ganhava nada? Não, eu não ganhava nada. Eu tinha que pedir dinheiro pro meu marido, né? Que ele foi contratado. O marido é que recebeu o salário. Ele que recebia o salário. Só para ajudar. Vamos fazer aqui qual era o salário do seu marido? 13 mil reais. 13 mil bruto. Então era um pacote. Ele recebia 13 mil e a senhora recebia um salário, mas entregava todo o salário porque, em tese, os 13 mil que ele recebia era para ele e para a senhora. Isso. E eu recebia 13 mil também e tinha que pagar essas contas dela. Então era 13 mil pro seu marido que ficavam pra sua família. E 13 mil seus que vocês nem tocavam. Iam tudo pra gastos pessoais da Joyce. Essa é a sua denúncia. Essa é minha denúncia. Agora, Bissoli, a gente tem um cara aqui que é um baita advogado eleitoral, inclusive. E aí eu quero te perguntar. O que fazer nessa situação? Porque o Sanderson falou, a Polícia Federal tem que investigar. É uma denúncia muito grave, onde você tem um salário de 13 mil reais, sem ter uma experiência administrativa. Desses 13 mil reais, você não encosta no salário para pagar gastos pessoais de uma deputada, para a qual você trabalhava. Qual é a denúncia? Isso é crime? Como que ela pode ser julgada? E o que os advogados têm que fazer, além da Polícia Federal, diante dessas denúncias da Juliana? Asmar, em se comprovando as denúncias aqui trazidas, e isso me parece que nos autos a gente vai ter mais elementos, a própria investigação vai trazer isso, o Ministério Público, como ela citou, nós podemos ter 2 crimes claramente configurados. Do ponto de vista civil, a improbidade administrativa, ou seja, era um funcionário pago com dinheiro público, não fazendo a devida função, isso pode gerar o prejuízo ao erário, ou seja, um dinheiro público sendo usado para algo que não tinha contrapartida. E do ponto de vista criminal, peculato, porque era uma apropriação indevida do dinheiro público por meio da função pública. Então nós temos na área civil e na área penal 2 possíveis desdobramentos claros no caso. Agora, desdobrando e analisando melhor o caso, tem uma série de outras possibilidades, né? Eu não sei se o fato do marido dela estar lá, isso ser uma pressão, é uma espécie de ameaça ou extorsão. Então nós vamos ter nos elementos do caso concreto a possibilidade de analisar outros possíveis crimes ou outras possíveis infrações que possam ter sido cometidas e que a deputada vai ter que responder. Agora, o que me parece é que, de forma mais branda ou mais grave, não tem muito caminho para entender que o que foi feito aqui é normal. A justiça vai dizer, no final, qual é a tipificação exata e qual é a possível infração cometida, mas do ponto de vista de ilegalidade, nós já vemos aqui que é indiscutível, que se isso acontecia, como a senhora Juliana está aqui colocando, isso é extremamente reprovável. Porque não tem jeitinho de estar certo, não tem como a deputada chegar e falar, não, mas era mais ou menos assim. Só o fato dela estar sendo paga, ainda que ela ficasse com todo o dinheiro,
para fazer uma função que não era típica de uma assessoria parlamentar, que eram coisas pessoais, a deputada já estava empregando mal o cargo público ali. Então, ainda que tudo isso não tivesse o envolvimento do dinheiro que era devolvido, o que torna tudo mais grave, já tinha ali uma responsabilidade da deputada, no mínimo por improbidade administrativa.